Bom dia aos alunos do turno diurno e boa noite aos alunos do turno noturno. Na sequência de artigos que a gente está dando para vocês, hoje me cabe falar sobre esse conjunto de artigos, do 124 ao 128 do Código Penal, que são as disposições a respeito do aborto. Bom, então, em primeiro lugar, eu já vou deixar bem claro uma coisa. Lembram a aula que eu dei ontem falando do mundo de Kelsen, mundo das normas, né? Mundo do ser, mundo das ideias, mundo do dever ser, para onde a gente traz a norma positiva. E de norma positiva nós temos essas daqui, do 124 ao 128. Então, gente, eu não vou discutir com vocês aspectos políticos, quer dizer, que se essas normas aqui são boas ou ruins, filosóficos, ético-morais, sociológicos. Eu não vou discutir coisas nesse sentido, eu vou discutir direito puro, teoria pura do direito, só isso. Ou seja, o que interessa são as normas que nós temos atualmente como colocadas, normas positivas, válidas, no nosso Código Penal, e não vamos, portanto, entrar nesses outros tipos de valoração. E quanto a essa questão do aborto, eu sei que é uma questão muito polêmica, mas nós vamos discutir o que tem de lei atualmente, como a lei funciona nos dias de hoje, aqui no Brasil. Bem, o item 1 aqui da apostila. Conceito de aborto, vejam. Conceito de aborto é a eliminação da vida, prestem bem atenção, intrauterina, ou seja, do feto, produto da concepção humana. Então aí já começa um problema, vocês veem como é que esse negócio aqui é complicado. Aborto, somente é aborto para o direito penal o eliminar a vida humana intrauterina. Então significa o seguinte: intrauterina é aquele ovo viável, porque ele já fez a nidação, ou seja, nidação fazer a nidação vem de nidos, que é ninho do latim. O ovo já se aninhou e já se escondeu no colo do útero materno, está lá abrigado. Então esse tem proteção penal. Este coisa que está no estado extrauterino não tem proteção penal. Porque aqui interessa para nós a vida intrauterina. Explico melhor. Faz-se aqueles bancos de embriões, né? Aí, vamos supor que o cientista lá do banco de embriões descarte uns tantos embriões. Isso não é aborto. Embora ali tenha uma vida humana potencial. Mas não é aborto. Por quê? Porque ele está eliminando a vida humana extrauterina feita, que foi fertilizada in vitro. Não é intrauterina. Não foi. Agora, se pegar aquele mesmo embriãozinho, implantou no colo do útero, aí já é crime, entenderam? Tomou a pílula do dia seguinte, tudo bem. Tem um ovo lá que foi formado pelo espermatozoide e o óvulo, a junção de ambos, e ele está fazendo aquela corrida da vida para chegar no útero, mas não chegou ainda no útero, ele é vida extrauterina, tá certo? Então a pílula o atingiu, ou não deixou ele chegar lá, não tem problema nenhum. Agora, quando aquele ovo viável, espermatozoide e o óvulo fazendo a junção, consegue fazer a nidação, o aninhamento no colo do útero materno, aí se alguém for lá e der uma curetada no danadinho que está lá, ou tomar uma substância abortiva, aí é aborto, vocês estão me entendendo? Porque aí a vida é intrauterina, ela já fez a nidação no colo do útero materno. Fora do colo do útero materno não tem proteção nenhuma.
Tanto que o Supremo Tribunal Federal deixou fazer aquelas experiências de células-tronco em embriões fertilizados, não com vida intrauterina, mas fertilizados in vitro e que estavam com vida extrauterina, né? Produto da concepção humana, certo? Técnica, os penalistas têm a mania de chamar tudo de feto, o que está dentro lá do ventre materno esperando para nascer. Mas o produto da concepção humana tem a seguinte divisão pela medicina legal. Ovo, que é a junção do espermatozoide com o óvulo. Ovo é da fecundação, é desde o momento da fecundação até a segunda semana, mas ele só passa a ter, não é na fecundação que ele tem a proteção penal, é só a partir do momento que, feita a fecundação, ele consegue chegar lá no colo do útero materno e fazer a anidação. O embrião é da 3ª à 5ª semana e o feto é daí em diante. Mas os penalistas têm essa mania de chamar tudo de feto, falar feto para englobar o ovo e o embrião também, né? Mas o correto é assim. Vejam bem, vamos aqui. Bom, agora no objeto jurídico, começa assim: autoaborto e aborto provocado por terceiro. São as figuras que tem aqui. Eu vou ler para vocês, só para vocês terem uma ideia. O autoaborto está no artigo 124. Vou até, aqui não precisa nem tirar, viu, Matheus? Eu vou escrever por cima mesmo. Olha, o autoaborto... O autoaborto está no artigo 124. O aborto provocado por terceiro está nos artigos 125 e 126. Então vamos lá. Vamos ver o que está dizendo aqui no Código Penal. 124, que é o autoaborto. Provocar aborto em si mesmo. É aquele caso que eu falei para vocês, que tem que ser a gestante, com a sua própria mão, ela tem que fazer em si mesma as manobras abortivas, ou tomar um líquido abortivo, com a própria mão dela. Essa é a primeira figura aqui do 124. Provocar aborto em si mesma. Quem? A gestante, por óbvio. Ou consentir que o outrem lhe o provoque, que é... Aí a gestante não faz nada, mas ela dá o consentimento para um terceiro vir e fazer nela as manobras abortivas. A pena é de detenção de 1 a 3 anos. Gente, conflito aparente de normas penais. Lembram quando eu falei lá do... Estou falando do 124. Lembra quando eu falei do 123, que é o infanticídio, que se a mãe der uma pontada, introduzir um objeto pontiagudo dentro da vagina, no conduto vaginal acima, e der uma pontada no nenê que está lá dentro, 1 minuto antes da dilatação é aborto, é autoaborto, é esse 124 aqui, né? Se ela der a pontada no molequinho, 1 minuto depois da dilatação, é infanticídio, vocês entenderam? Mas vamos supor que não tenha jeito de saber, o médico legista não consiga falar se é uma coisa ou outra. O que nós temos que fazer? Temos que optar pelo menor pena, não é? O 123 infanticídio é 2 anos de pena, o 124 é 1 ano. Então nós temos que optar, na dúvida, pelo 124. Então, a pontada foi, vamos presumir, antes da dilatação, portanto é aborto, é autoaborto. Muito bem. O 125, vejam bem, é uma forma muito grave de agir.
é provocar aborto sem o consentimento da gestante. Ela não dá o consentimento. Eu ponho um revólver na cabeça dela, ameaça, amarro ela com violência numa cama, ou dou um sonífero para ela e faço as manobras abortivas. Vocês entenderam? Sem o consentimento da gestante. 125, por isso a pena é bem grande. É pena de reclusão de 3 a 10 anos. E o 126, que é provocar aborto com o consentimento da gestante. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Muito bem. Então está aqui, ó. Objeto jurídico, que é o bem tutelado pela norma. No autoaborto, que é o 124, é a vida do feto, a vida intrauterina, é óbvio. O que é protegido aqui? Porque se a mulher, na hora de pegar uma cureta e dar fazer uma curetagem em si mesma, e com isso causar a morte do feto, o que a norma está protegendo é só a vida do feto. Porque se ela fizer uma machucadura nela mesma, eu digo a gestante, essa autolesão é atípica, né? O direito penal não se importa com lesões que a pessoa fez em si mesma, mas fez no outro, né? No outro é o feto, que é uma outra pessoa que está sendo gerada dentro da gestante. No aborto provocado por terceiro, pode ser com o consentimento ou sem o consentimento da gestante. Aqui tem diversos bens jurídicos, veja, é a vida do feto, bem como a vida e a integridade física da gestante. Porque quando eu faço manobras abortivas na gestante, certo? Contra a vontade dela, ou mesmo com o consentimento dela. Eu estou colocando aí em perigo a vida do feto, bem como a vida dela gestante e a integridade física dela gestante, porque eu posso fazer uma machucadura grave nela ao fazer uma manobra abortiva, certo? Eu creio que me fiz entender muito bem. Agora, o 3, objeto material, que é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. O objeto material é o produto da concepção vivo, que pode ser, já disse para vocês, um ovo, um embrião, um feto, certo? Basta que seja um ovo viável se for um ovo. O que é o ovo viável? Já expliquei para vocês. Não é a partir do momento da fecundação. É a partir do momento que, depois de feita a fecundação, ele consegue chegar no colo do útero materno e fazer a anidação. Ficar abrigadinho lá dentro do colo do útero materno. Esse é o ovo viável. Prestem bem atenção. Você, mas o direito penal, o senhor falou assim que o objeto material no direito penal é a coisa, por exemplo, como no furto, a coisa móvel que eu subtraio, ou é a pessoa, como no homicídio, que eu mato, né? Pessoa humana. Mas, e o produto da concepção? Lá no civil a gente está acostumado a ouvir falar dos direitos do nascituro, que é essa figura que não se sabe exatamente o que é, né? Seria aquele que vai nascer, mas ainda não tem personalidade jurídica, porque no civil é com o nascimento com vida que começa a personalidade. No penal começa antes. O ovo viável, isto é, aquele ovinho, espermatozoide ajuntado com o óvulo, que fez a anidação no colo do útero materno, já é uma pessoa. Nelson Gria fala que o embrião, o feto, ou ovo viável, é uma pessoa humana na antessala da vida, só está esperando para nascer. Mas já é uma pessoa na antessala da vida. Então, quem matar, vejam, a mulher não está destruindo um pedaço do corpo, uma coisa que faz parte do corpo dela, ou um pedaço do corpo dela. É uma vida humana à parte que está se formando dentro dela, mas que não é corpo dela. É uma outra vida. Para o direito, né? Agora, não se enquadram aqui a gravidez molar e a extrauterina. Gravidez molar, para vocês entenderem, é um negócio assim engraçado. Em vez de formar uma gravidez em um nenenzinho com cabeça, tronco, membros,
forma uma mola mesmo, assim, dentro do ventre da mãe, né? Lá dentro do útero. É uma forma de vida humana? É uma forma de vida humana. Mas não tem viabilidade nenhuma, porque nunca vai virar um ser humano, com cabeça, tronco, membros, do jeitinho que nós somos, né? Então o médico pode abrir e pode extirpar, pode tirar essa mola, a gravidez molar, que chama também mola, de dentro da barriga da mulher. Não tem, isso não é aborto, vocês entenderam? Porque há uma total impropriedade do objeto material. É aquele objeto material que nunca vai sair daquilo de mola, e nunca vai ser uma criança perfeita. E a gravidez extrauterina, porque eu já falei para vocês lá no item 1, que o que nos importa aqui é a vida intrauterina, aquela vida que já fez a anidação no colo do útero materno. Então, os médicos falam que isso é possível, formar-se uma gravidez extrauterina, que é nas trompas, certo? Mas isso, além de arriscar a vida da mulher, os médicos dizem que não tem viabilidade. Então, se o médico abrir e extirpar aquela gravidez, não é aborto. Por quê? É absoluta impropriedade do objeto material. A gravidez extrauterina, como extrauterina, ela não vai vingar. Aqui falta falar uma coisa também, gente. Também o feto chamado anencéfalo. Anencéfalo. Veja, não é acéfalo. Acéfalo não tem cabeça, né? A é sem. Cefaleia é cabeça. Acéfalo é sem cabeça. Anencéfalo é sem o que tem dentro da cabeça, que é sem o cérebro, né? Se comprovar que aquele feto está sendo gerado com 0% de cérebro, ou resquícios muito pequenos de cérebro que não vai dar para ele viver sozinho quando ele nascer, se o médico abrir e retirar aquela gravidez, também há uma impropriedade absoluta do objeto material, feto anencéfalo. Isso é o Supremo Tribunal Federal que decidiu. Muito bem. Sujeito ativo, que é o que pratica o crime. Vejam, no autoaborto, que é o 124, é só a gestante. Vejam, gente, prestem atenção. Por isso que eu deixei isso aqui escrito para vocês. Eu não ia deixar aqui à toa. Existem crimes comuns, podem ser feitos por qualquer pessoa, próprios, os que só podem ser cometidos por determinada categoria de pessoas. Funcionários públicos, mulheres puérperas. E tem os crimes de mão própria, que só podem ser cometidos pelo agente em pessoa, pelas suas próprias mãos. É esse, é o 124. Ele é um crime de mão própria, que só permite a participação, alguém falar na cabeça da pessoa para a pessoa fazer, mas não a coautoria. Vejam, aqui eu disse, o 123, certo? O de antes, o que eu dei ontem, é crime próprio. O 124 é crime de mão própria. Então vejamos, no autoaborto, que é o 124, quem pode fazer o crime? É só a gestante em pessoa. Não pode uma outra gestante ajudá-la, ou uma terceira pessoa qualquer. É só a gestante em pessoa é que pode fazer o 124. Agora veja, o que eu disse aqui? Os crimes de mão própria permitem a participação. Na hipótese de ocorrer autoaborto, que é o 124, com participação, induzimento, instigação ou auxílio de terceiro, o partícipe responde pelos crimes dos artigos
124 combinado com 29 caput, ambos do Código Penal. Vou explicar aqui para vocês. Quem tem que fazer as manobras abortivas em si mesmo, pegar a cureta, fazer uma curetagem lá dentro, pegar um objeto pontiagudo e enfim, furar o feto, tem que ser a gestante, é crime de mão própria. Mas o que pode haver? Induzimento, instigação ou auxílio de um terceiro na cabeça da gestante. Isso pode haver. Aí ele vai responder pelo 124 com o 29. O que diz o 29? Quem de qualquer modo auxilia no crime, né, incide nas penas cominadas a esse crime na medida da sua culpabilidade. Então, é o exemplo do namorado que fala assim, ó, toma aqui a pílula de Citotec para a namorada. Né? Eu processei um caso desse aqui em Franca, quando eu era substituto. A namorada foi processada pelo 124, porque ela, com a sua própria mão, tomou a pílula de Citotec. Mas quem é que deu para ela? Toma aqui o Citotec e vai tomar para lá, o namorado, entendeu? Então ele respondeu pelo 124 com o 29. Mas também só isso. Ele não poderia fazer as manobras abortivas, senão ele vai responder por um outro crime que nós já vamos ver agora. Né? Nos casos de aborto provocado por terceiro, pode ser qualquer terceira pessoa, nos artigos 125 e 126, com essa observação. No 125, não tem o consentimento da gestante. Ou eu pego a gestante com violência, à força, amarro, ou eu ameaço com um revólver na cabeça para ela deixar fazer o aborto nela, ou eu dou um sonífero e aí faço uma operação abortiva nela, umas manobras abortivas nela. Né? 125. E o 126? Gente, prestem atenção. Ó, olha que coisa bonita isso daqui. Quando a gestante faz as manobras abortivas em si mesma, essa é a primeira parte do 124. Provocar aborto em si mesma, até aí. Mas ela pode fazer uma segunda maneira de atuação. Qual? Consentir que outrem lhe o provoque, faça as manobras abortivas nela. Quem fizer as manobras abortivas com o consentimento da gestante responde pelo 126, que é provocar aborto com o consentimento da gestante. A pena é maior, reclusão de 1 a 4 anos. Então vejam aqui. Agora eu vou apagar essa parte aqui. Veja, no 124, segunda parte. A gestante dá o consentimento. A terceiro, para que esse faça as manobras abortivas. Responde pelo 126. O terceiro que faz as manobras abortivas com o consentimento dela.
Aí vocês vão dizer assim, mas espera, o senhor não falou lá, agora há pouco, no 123, que o Código Brasileiro adotou a teoria monista de monos, é um crime só para todos os autores, coautores e partícipes? Falei. Mas aqui vocês estão diante, veja, a gestante que só abre a boca e dá o consentimento, ela não faz manobras abortivas nela própria. Ela abre a boca e dá o consentimento para um terceiro fazer as manobras abortivas. Aí o terceiro vem e faz, com o consentimento dela, as manobras abortivas. Esses dois aqui, ó, são uma exceção pluralista ou pluralística à teoria monista. Vocês estão diante da primeira. Aí. É uma exceção pluralística da doutrina monista, ou seja, a gestante que só dá o consentimento responde pelo 124, segunda parte. O rapaz que faz, a mulher que faz as manobras abortivas nela, com o consentimento dela, responde pelo 126. Aí o código está mandando cada qual responder por um crime, por dois crimes, né? Dois crimes distintos. Então é uma exceção pluralística da doutrina monista. Quem sabe alguém vai lembrar aqui de uma outra exceção pluralística da doutrina monista, que seria a corrupção ativa e corrupção passiva que eu falei hoje para vocês. Vejam, quer ver? Não, desculpe, eu falei de peculato, mas está perto. Está aqui, ó, quer ver? Corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, o funcionário público que recebe a vantagem indevida responde pelos 317, que o código mandou. Agora, a corrupção ativa é o particular, a pessoa do povo, que não é funcionário público, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar ou omitir ou retardar ato de ofício. Então, o particular vai responder pelo 333, que é a corrupção ativa. O funcionário público por receber a corrupção passiva. Então, também é uma exceção pluralística da doutrina monista. Agora, quando o Código Penal faz um tipo só, e como no infanticídio, para tudo, aí nós temos que colocar todo mundo dentro daquele artigo. Não tem jeito. Como eu disse, aí voltamos a Kelsen. Não vamos discutir se a norma está bem feita ou mal feita. Isso não nos cabe. Nós temos que estudar se a norma é válida ou não. Vejam, o sujeito passivo, que é a vítima, no autoaborto é o feto, porque a mãe, a gestante, ela não pode ser vítima das próprias manobras erradas ou danosas que ela faz no corpo dela, que aí são autolesões, né? Então, no autoaborto, a única vítima é o feto. No aborto provocado por terceiro, é o feto e a gestante, obrigatoriamente. Pode ser, vejam bem. O terceiro está agindo sem o consentimento da gestante ou com o consentimento. De qualquer jeito, está arriscando a vida e a saúde, a integridade física dela. Então, aqui é obrigatório. No aborto provocado por terceiro, seja o 125, 126, as vítimas são o feto e a gestante. É um crime de dupla subjetividade passiva. Aí alguém vai dizer assim, nossa, mas que nome feio, grande. Crime de dupla subjetividade passiva. Se num concurso o examinador pergunta, doutor, o que é crime de dupla subjetividade passiva? A pessoa vai assustar. Não, é só por causa do tamanho do nome aí, né? É só pensar, olha, crime, dupla, 2. Subjetividade é de sujeito,
passivo, sujeito passivo. É crime de 2 sujeitos passivos. Crime de 2 sujeitos passivos tem 2 sujeitos passivos, o feto e a gestante. É o 125 e 126, o aborto provocado por terceiro. Lembram de uma outra? Tio Gaspa deu no ano passado. Exemplo de crime de dupla subjetividade passiva, tem obrigatoriamente 2 sujeitos passivos, 2 vítimas. Violação de correspondência, gente. Tanto são vítimas o remetente da carta como o destinatário da carta. Os 2 são vítimas obrigatórias. Direito penal é tão fácil. Por que vocês não decoram? Por que vocês não engolem todos esses livros que eu dou para vocês? Como diria o meu saudoso professor, Dr. William Vanderlei Jorge. Bom, vejam bem, o tipo objetivo, verbos típicos. Nas 3 figuras aí, o 124, 125, 126, tem o verbo provocar, né? Provocar significa a gestante no 124 ou o terceiro no 125, 126, de modo direto, pratica a ação ou a omissão causadora da morte do feto. Nesse caso seria da substância abortiva, fazer as manobras abortivas, assim por diante. E o consentir, que só tem no 124, na segunda figura, que é a gestante não faz as manobras abortivas, ela apenas concorda, dá permissão para que terceiro lhe faça o aborto. Faça o aborto, as manobras abortivas no corpo dela. Eu falo, mas só isso a pessoa merece pagar? Merece. Merece. Eu me lembro bem, quando eu estava como substituto, eu era promotor novinho, no primeiro tribunal do júri em São Paulo, que é na Vila Mariana, veio o seguinte caso para mim, vocês imaginam bem. A gestante danada me dá consentimento para que uma terceira mulher lá, que é a chamada a dona da fábrica de anjos, né, dessas clínicas abortivas clandestinas, ela fizesse um aborto nessa gestante que consentiu. Mas o feto já estava de 8 meses e 20 dias, vamos supor, já está quase para nascer, né? Então a outra pegou o bisturi, enfiou dentro da vagina da que consentiu e decepou a cabeça do moleque. Então nasceu a cabeça e depois nasceu o corpo separado. Aí veio tudo numa caixinha de sapato, assim, para a gente ver no processo. Aquilo me marcou para o resto da vida, né? Então, eu acho que isso é um ato de covardia muito grande com a vida que é indefesa, que está lá dentro do colo, escondida no colo do útero materno, né? E que precisa receber essa proteção penal. Então, eu penso assim. Tipo subjetivo, é só o dolo, direto ou eventual. Quer dizer que eu tenho que tomar um remédio, a gestante tem que tomar um remédio, sabendo que é abortivo. Eu sei que esse remédio é abortivo, eu estou grávido, eu vou tomar assim mesmo, né? Entenderam? É dolo. Não é, por exemplo, ela levar um tropeção e bater a barriga no chão sem querer. Aqui não tem aborto por culpa. Aborto é só doloso. Não é aquele caso da mulher que está com o barrigão lá e está passando o rodinho no chão, né? E de repente ela leva um escorregão e aborta. Não é isso. Ela tem que bater a barriga na parede com dolo, por exemplo, né? Bater 1, 2, 10 vezes até matar a criança. E vejam, nesse caso não precisa de haver a expulsão, não precisa de haver a expulsão do feto de dentro do corpo da mulher. O que precisa haver é a morte lá dentro. Confirmou a morte, acabou. Aí pode tirar por cesariana, pode tirar como precisar, né? Portanto, só dolo. Ela dá barrigada na parede porque ela sabe que está grávida e quer matar. Ela toma remédio, substância abortiva porque ela quer matar. Ela faz curetagem porque ela quer matar a criança. Desculpe, o feto. Consumação é com a morte do feto. Não, como eu já disse, não precisa haver expulsão do feto espontaneamente.
Pode ele sair espontaneamente, pode ter que fazer uma cesárea, mas não faz diferença nenhuma aqui. Vejam aqui. Tentativa é possível? Lógico que é possível. A mulher bebe uma substância abortiva, eles levam ela no hospital depressa e tira do estômago dela aquela substância abortiva, não dá tempo de fazer o efeito contra o feto. Muitas outras maneiras aí de fazer a tentativa. Agora vamos às espécies de aborto. Ó, vejam aqui. Espécies de aborto. Natural que é o espontâneo, impunível. Lógico, né, gente? Vocês sabem assim que uma mulher, talvez já tenha algum caso na família de vocês, que uma mulher, ela estava grávida, assim, nos primeiros tempos da gravidez, ela teve lá uma comoção assim, psicológica, teve uma emoção forte, aquilo mexe por dentro do organismo dela, quer dizer que é o próprio organismo que mexeu, né? E aí dá um aborto natural que é espontâneo. Lógico que é impunível. Aí falta o que da parte da gestante, gente? Conduta, ela não faz conduta nenhuma. É o organismo que mexe sozinho, tá certo? Acidental, também é impunível. O que é o acidental? Aquilo que eu falei. Ela está lá lavando com aquele barrigão a garagem e passando sabão, de repente ela leva um escorregão, bate a barriga no chão e acidentalmente acaba causando um aborto, entendeu? Esse aborto é impunível, porque não tem culposo, é só doloso, tá certo? O aborto criminoso é o dos 124, 125, 126 que eu já estudei com vocês a aula inteira hoje. E o legal, esse eu não estudei ainda, que é o artigo 128. Vejam aqui comigo o que fala no 128. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Quer dizer, o médico é que tem que praticar. Isso daqui, certo? 1. O aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Nós já vamos falar dele. E 2, o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. 2, a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Vamos aqui. Inciso 1. Para salvar a vida da gestante, que chama aborto terapêutico necessário, quando não há outro modo de salvar a vida da gestante, certo? Então, o que o médico faz? E pelo que eu sei, assim, até as religiões não são contra isso daqui. Tá lá, a mãe não morre, não morre. Aí o médico fala, olha, vai ter que salvar ou a mãe ou a criança, né, que está dentro dela. Então, o bom senso, o princípio da razoabilidade nos ensina que nós temos que preservar essa vida mais velha, certo? Por quê? Ela é, além de ser gestante, mas ela tem um marido, tem outros filhos, é tia, é sobrinha de alguém, ela é filha de alguém, né? Então ela tem toda uma rede de laços dentro da sociedade. E aquele feto que está dentro dela nem nasceu, nem viu a luz do dia, ele não tem nenhuma relação com ninguém ainda, né? Então, por essa lógica de que a vida mais velha deve ser preservada na frente, a gente preserva a vida da mãe e sacrifica a vida do feto, tá certo? Acho que não tem dúvida quanto a isso daqui. 2, a concepção resultante de estupro, que seria chamado o aborto sentimental. É que, na verdade, o feto ali dentro está perfeitinho, e está dentro já fez a anidação no colo do útero, está tudo bem. Só que a mulher não é obrigada a carregar dentro dela e depois junto com ela uma criança fruto de um estupro, né, que foi uma coisa tão traumatizante para a vida dela. Então ela não é obrigada, ela tem esse direito, ela pode exercer esse
fazer esse exercício regular de direito. Ela pode exercer esse direito de fazer o aborto, no caso de ser um aborto, de ser um feto resultante de estupro, gravidez resultante de estupro. Vejam bem, aí me pergunta, são aspectos processuais. Ah, mas como é que prova isso? Ela tem que fazer um boletim de ocorrência, abrir, provar que ela foi estuprada, etc. Para depois... Não. Ela faz simplesmente, ela não precisa, porque vejam, os crimes lá do 213 em diante, que é o estupro em diante, depende de uma representação da mulher. Ela faz, ou seja, para ir para frente, precisa de, o inquérito e o processo precisa de uma representação dela. Então, se ela não é obrigada a dar representação, ela não é obrigada a fazer boletim de ocorrência, não é obrigada a abrir inquérito e nem muito menos ação penal depois que se ela der a representação dela, é o promotor que vai tocar. Ela não é obrigada, porque se ela não der a representação, não acontece nada. Ela pode simplesmente pegar uma folha de papel de sulfite e dizer: declaro sob as penas da lei que eu fui estuprada e, portanto, quero fazer aborto. Ponto. O médico vai fazer o aborto. Mas e se foi mentira dela? Ela vai responder por uma pena de 1 ano de reclusão, que é muito maior, né? Porque o 124, ela responderia por um ano de detenção. Ela vai responder por 1 ano de reclusão, porque ela fez uma falsidade ideológica e ainda mais essa do 124 aqui. 2 anos ela vai pegar. Então é um problema dela se ela quiser mentir. O médico não vai responder pelo 126, porque ele está em erro de tipo invencível. Ele lê o papel, a gente, segundo está escrito lá nos crimes de falsidade documental, né? Que é o 297, 299 para diante ali, nós temos que crer no papel particular, no papel público do jeito que ele vem para nós, não podemos ir com desconfiança. Ela falou, ela declarou sob as penas da lei que ela está grávida e que ela foi estuprada, ela quer que se faça o aborto, tudo bem. Só que isso tem um decreto do Ministério da Saúde, tem que ser feito até o 3º mês, senão aí o feto vai crescendo muito, o médico não vai querer fazer, né? Então, é isso daqui, ela vai só fazer uma declaração, declara sobre as... Mas se tiver errado isso daí? Bom, se descobrir, ela vai responder pela falsidade ideológica, que é 1 ano de reclusão, mas esse 1 ano de detenção, porque ela usou o médico, ou seja, ela fez isso por autoria imediata. Ela usou o médico de marionete dela, que não estava sabendo que ele estava fazendo um crime, né? Então o médico não vai responder pelo 126, porque ele achava que era verdade aquilo que está escrito no papel. Ele responde por nada. Ela vai responder pelo 124, vai receber 1 ano de detenção e mais 1 ano de reclusão pela falsidade documental. Problema dela. Não é permitido o aborto eugenésico em nosso direito penal, quer dizer, aquele aborto feito para evitar que nasça uma criança defeituosa. Isso daí é muito polêmico, gente. Veja, nós não estamos aqui falando de ser, por exemplo, um feto anencéfalo, porque o anencéfalo ele não vai viver depois que ele nascer. Isso é um problema. Aí há uma impropriedade absoluta do objeto material, que é o feto anencéfalo. O que nós estamos falando aqui é que na Alemanha nazista, eles abortavam quando estava faltando um braço, faltando outro braço, faltando uma perna, faltando um pé, faltando um órgão qualquer no feto, entenderam? Então é isso que não é permitido no Brasil, até porque aí nós estaríamos seguindo um direito penal nazista, né? De purificar a raça, porque aí o que está se querendo é purificar a raça, que vem uma raça aí daqui para frente que não tenha defeitos, né? Mas sempre vai nascer alguém com defeito. E quanto a isso, nós temos como argumento o seguinte caso. Um dia um professor de medicina entrou numa sala de alunos de medicina e falou o seguinte, numa aula de anatomia: olha, há um casal que ele é bêbado, inveterado do último grau, e a mãe é sifilítica, e já tiveram 3 filhos com defeitos, ou físicos ou mentais, né? E ela está grávida do 4º filho. O que vocês fariam? Todo mundo respondeu: aborto eugenésico. Ele falou: vocês acabaram de matar Ludwig van Beethoven. Beethoven era o 4º filho
de uma mãe sifilítica, um pai alcoólatra no último, e tinha 3 irmãos defeituosos para cima dele. Se tivesse matado, nós não teríamos as músicas dele aí. Então, acho que não cabe bem a nós esse tipo de coisa aí. Então, deixa a criança defeituosa nascer, porque quem sabe ela vai dar uma grande contribuição para a humanidade, ou para a cidade dela, ou para o estado, ou para o país, mesmo com aquele defeito físico. Não podemos julgar uma coisa dessa. Bem, meninos, também em continuação a esse raciocínio todo que nós viemos fazendo até agora, vejam, eu disse que no 126 o crime é provocar, é o terceiro, provocar aborto com o consentimento da gestante, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Mas veja o que fala no parágrafo único aqui, 126. Aplica-se a pena do artigo anterior, que é a do 125, aquela pena de 3 anos, que é sem o consentimento da gestante, certo? Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos. Se ela tiver 14 anos até dia do aniversário, há uma presunção de violência aí. Se ela é alienada ou débil mental, se ela tem problema de cabeça, não vale o consentimento dela. Ou se o consentimento é obtido mediante fraude. Toma esse remédio aqui, isso daqui é um remédio, na verdade é uma substância abortiva, né? A moça não responde por nada, e quem vai responder pelo 126, com a pena do 125, o 126 parágrafo único, né, que a pena é do 125, é o que fez a fraude. E também se obtiver o consentimento dela mediante violência ou grave ameaça, é a mesma coisa, vai responder pelo 126 parágrafo único, que é a pena do 125. Agora, o 127 diz o seguinte: as penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3, quer dizer, mas é só nos 2 artigos, não é no 124, é só no 126 e 125. São aumentadas de 1/3. Se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Quer dizer, eu estou lá fazendo aborto, manobras abortivas na pessoa, e além de matar o feto, eu deixo ainda uma lesão grave ou gravíssima no corpo da gestante, né? Aumenta a pena de 1/3. E as penas são duplicadas, quer dizer, a pena do 125 e 126 são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Mas sobrevém a morte de quem? Da gestante. Quer dizer que, além de eu matar o feto, eu mato a gestante também, a pena é em dobro. O Código Penal... mas só que vocês prestem bem atenção, isso daqui são crimes pré-dolosos, essas hipóteses do 127. Eu ajo com dolo no antecedente, eu quero abortar o feto dela. Uma culpa no consequente, eu não queria a morte, eu não queria a lesão grave, eu acabo causando isso por culpa. Dolo no antecedente, culpa no consequente, por isso que aumenta a pena. Certo? Bem, era isso que eu tinha que falar para vocês. Muito obrigado e um bom dia para os da manhã, uma boa noite para os da noite.